Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. E eu quero pedir, antes de começar o nosso estudo, que você compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like lá, deixe o seu comentário, envie para um colega que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de conhecer as coisas de Deus, compartilhe com ele, fale do nosso canal, que é muito importante para nós e também o conteúdo é muito oportuno, se a gente for pensar no tempo que a gente está vivendo, certo? E vamos voltar aqui ao estudo da igreja de Tiatira, que é um estudo imenso, parece que não vai acabar, mas uma hora termina, tá bom? Então vamos lá. Essa igreja tem bastante conteúdo, né? Então no vídeo anterior nós terminamos falando da aplicação às igrejas, né? E sobre o cuidado com as práticas pagãs. E agora nós vamos ver a aplicação pessoal, porque cada uma dessas aplicações nós falamos que são como camadas de uma cebola que a gente está tentando tirar para estudar. Na aplicação pessoal, a gente vê que, assim como para as igrejas também, nós, como indivíduos, como pessoas, né, nós temos que cuidar muito com as práticas pagãs. E também não devemos ser mornos, né? Nós devemos voltar aos fundamentos da palavra de Deus, né? Porque lembra que nós estudamos sobre a Jezabel e como Elias desafiou o povo para não ficar cocheando em dois caminhos, né? Então, rejeite as manipulações e o engano sutil que entra na igreja, dizendo que tudo é a mesma coisa, que está certo, que é a época, que não tem problema, porque não é. Então, cuidado com a fornicação e com a imoralidade sexuais. Elas estão totalmente ligadas à adoração satânica. É tempo de um grande afastamento dos fundamentos bíblicos. Quando a gente olha no mundo hoje, as denominações, as igrejas, existe um esfriamento, existe um afastamento do fundamento da palavra, gente. Então está tendo assim uma diluição do cristianismo de uma forma assustadora. O espírito de Jezabel está agindo dentro da igreja, nós temos que tomar muito cuidado. Então volte para uma vida de relacionamento com Jesus e de santidade, que significa separação do mundo, do que é mundano, das coisas do mundo. Então alguém pode dizer assim, isso é muito radical, mas para servir a Jesus tem que ser mesmo meio radical. Não dá para a gente pisar no mundo e pisar na igreja no sentido de tentar conciliar as duas coisas. Não dá. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E também assim, né, a gente vê, por exemplo, vários canais do YouTube de coisas bestas, bobas, cheio de seguidores, cheio de like, cheio de comentário. Né, e vários canais que a gente acompanha de pessoas, de homens de Deus, que sempre estão compartilhando estudos bíblicos e estudos profundos. Eu acho que até o nosso canal a gente pode incluir, você pode ver que não é tão procurado. E eu estou incluindo o mundo evangélico, nem estou falando de questão secular. O desinteresse pela palavra de Deus é uma coisa assim forte demais. Assustadora. Verdade. E se a gente for observar que a gente tem que tomar cuidado com essas estruturas que têm sido montadas em muitas igrejas de crescimento e, enfim, de célula, não sei o que, acaba sempre prejudicando o quê? O culto de estudo bíblico. Você pode ver que não tem isso mais. Escola dominical a gente não vê mais em igreja. E se você não vê um culto de estudo bíblico com profundidade, é raro você ver, principalmente em igreja grande você não vê isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós precisamos, nesse tempo, conhecer a palavra de Deus com profundidade para não cair nas práticas pagãs. E ter célula é muito bom, né? Um Excelente. lugar onde há comunhão, onde há crescimento. Nada contra, né? Só não podemos deixar de estudar a palavra. Isso. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Que é isso que o Moisés está reforçando aqui. Vamos para mais uma camada da cebola, que é a aplicação profética. Que igreja é essa de Tiatira nesse contexto profético, né? Da história? Ela é a igreja medieval. Então, dentro da história, a igreja de Tiatira representa a igreja da Idade Média, que está lá entre 476 depois de Cristo até 1453, que é mais ou menos o início da queda do Império Romano no Ocidente, né? E o fim pela tomada de Constantinopla. Então, eu gostaria que o Moisés lesse para nós aqui em Apocalipse 2:24, porque Jesus diz uma coisa bem interessante. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram as profetisas de Satanás, Profundezas. as profundezas de Satanás,
que outra carga vos não porei. Então, outra carga vos não porei. Aí o verso 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ó, isso aqui é muito interessante. Muito sério. Porque você fala, o que são essas profundezas de Satanás, né? É meio estranha essa palavra, mas esses mistérios esotéricos, exo, quer dizer oculto, tá bom? Então, esotéricos, né? Então, esses mistérios, né, dos cultos da Babilônia, lembra que nós já falamos da Babilônia ligado com os anjos caídos, né? Os rituais, as festas, as roupas, a pompa, a feitiçaria, as poções, a magia, até sacrifícios humanos, né, que haviam. Toda essa coisa tem a ver com esses mistérios da Babilônia. É isso que Jesus está falando aqui, os mistérios, as profundezas de Satanás. Então ele diz assim para a igreja, esse restante que não conheceu as profundezas de Satanás, olha, eu não vou colocar mais carga sobre vocês. Vocês estão vivendo num contexto muito difícil. O que você tem, guarda no teu coração até que eu venha. Que é o que vai ser cobrado pelo Senhor. Que você tem, que você conhece, né? Isso é interessante. Só Deus sabe. Só Deus sabe ali o que você sabe lá no seu interior, no seu íntimo. Né? Talvez seja o básico da salvação. E o Senhor falou, é isso que você sabe sobre mim, sobre a salvação? Segura, né? Segura até que eu venha. E isso aconteceu, gente, foi muito comum, essas práticas de feitiçarias e de magias, isso foi muito comum na Idade Média. Foi por isso que surgiu a tal famosa da Inquisição para combater as seitas, as bruxas, os bruxos. Mas na verdade isso era para amedrontar e fortalecer a igreja, tá certo? Porque a igreja de Jesus nunca precisou sair matando ninguém para ela se fortalecer, ela só crescia ensinando a verdade, se espalhando pelo mundo. Então surgiu, nesse tempo, o chamado Santo Ofício, ou Inquisição. E o que era isso? Era um tribunal formado pela igreja. Olha a força que a igreja tinha nesse tempo. E a igreja condenava e punia pessoas por desvio de conduta, dizendo que eram hereges, né? Quando eram hereges, acusados de bruxaria ou qualquer coisa que fosse contrário à igreja e aos seus líderes. Então, olha o perigo. Por quê? Porque um líder corrupto aqui, alguém se levanta para mostrar que ele é corrupto, ele acusa aquela pessoa de herege e a pessoa era queimada na fogueira. Não, e totalmente antibíblico, né? Ah, claro. Você vê aquela questão da mulher adúltera, que Jesus ficou escrevendo no chão, né? Ali já é uma coisa totalmente ao contrário do que está acontecendo aqui. Não dá nem para comparação, né? Não tem nada a ver com a igreja de Jesus. Exatamente. Aquilo, né? Então, os cientistas, mulheres que usavam plantas para curar, que hoje você vê, a gente sabe, né, o poder das plantas, né, como é maravilhoso que Deus criou tantas plantas que curam. Quando tinha uma mulher que sabia usar a planta para trazer uma cura, para trazer alívio para as pessoas, tal, eram acusadas de bruxas e eram mortas. E cientistas e judeus ou qualquer um que desafiasse, ousasse desafiar a igreja ou seus líderes, eram levados a esses tribunais e eram torturados e mortos de forma horrível. Eu sei que existe uma linha que tenta aliviar um pouco isso hoje, né, dizendo que não foi tão horrível assim, mas a história registrou muito, gente, das torturas, né, inclusive teve aqui no Brasil também, né, porque onde tinha igreja católica foi esse tribunal, né. Então, com o tempo, veja só, com o tempo a igreja começa a confiscar os bens daquela pessoa que foi acusada de herege ou de bruxo e que foi morto. Ele perdia os bens para a igreja. Então, imagina uma pessoa que tinha muitos bens, ou que tinha do lado do castelo uma grande vinha. Vocês lembram da história da Jezabel e o Acabe? Então, o homem tinha sua grande vinha, o rei Acabe ficou com desejo, pediu para ele vender, falou, não posso vender. E o que aconteceu? A Jezabel foi lá e acusou falsamente aquele homem foi morto, ele, os filhos, os netos e os bisnetos, para não ter nenhum herdeiro, e ela tomou aquela vinha e deu para o rei. Então aqui começa a acontecer uma coisa interessante, a igreja olha alguma coisa e podia muito bem acusar o dono daquela propriedade, ele era morto e ela confiscava tudo aquilo deixou a igreja muito, muito rica, tá certo? Depois essa lista foi aumentando, né? Porque além dos judeus,
e dos hereges, começaram a vir os protestantes, os homossexuais, os bígamos, os iluministas, né? Então, qualquer pessoa que vinha com um pensamento diferente, lembra que isso não tem nada a ver com Jesus e com o cristianismo, gente, que no cristianismo cada um é livre para optar pelo que quer. Então, o Senhor anunciava pelo caminho a sua palavra, nos ensinou a sair e anunciar a verdade, mas não somos nós que vamos condenar essas pessoas, entendeu? Então, pessoas que têm uma ideia contrária, elas também podem propagar suas ideias, né? Elas podem também divulgar, podem também falar. Então, esse é um princípio, né, que nós temos no cristianismo, que é o livre-arbítrio. E também a verdadeira igreja de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, continuaram pela Europa, pela Ásia, pregando o evangelho, né? Enquanto essa igreja estava deturpada, é verdade. O evangelho continuou crescendo. Os verdadeiros discípulos de Jesus, Isso. que nós temos registros, como do Império Romano, nossos livros, mas se você fizer uma pesquisa sobre a história da igreja, você vai encontrar vários heróis da fé. Porque assim, quando a gente lembra desse tempo, só tinha a igreja católica, né? Antes de ter o grupo protestante. E essa igreja católica que estava corrompida, seus líderes, né? Os seus bispos, e fazendo todo esse negócio, é claro, gente, que a força maior da igreja estava ali corrompida na figura de seus líderes, mas existiam padres, sacerdotes, fiéis que amavam o Senhor, Exatamente. que saíram pregando o evangelho e que inclusive foram até mortos e presos e torturados como hereges, porque eles se levantavam contra a sua própria liderança dizendo isso está errado. E eles eram torturados, presos e mortos, né? Então a igreja de Jesus nunca parou, né? Foi primeiro o Império Romano, né, que perseguia e matava, e depois a própria igreja, mas lembra que essa igreja, ela estava totalmente contaminada, porque Constantino, lá no passado, tinha obrigado o império inteiro a se converter e colocou o cristianismo como religião oficial. Então, nisso estava muito deturpado a palavra de Deus, tá certo? Então, eles tinham muita força nessa época, a igreja, mas o remanescente do Senhor, com certeza, ele permaneceu firme, evangelizando e levando a igreja adiante. E o que nós temos que tomar cuidado nos dias de hoje é o quê? Que a gente não levante na nossa igreja esse tribunal para condenar, para julgar as pessoas. A gente não pode ser conivente, né? Aceitar o pecado, a prática do pecado, a iniquidade. Mas se o irmão cair, se o irmão vacilar, nós temos que acolher, abraçar, obviamente confrontar, ter um certo tipo de disciplina, não sei, acompanhada com muito amor, mas jamais a gente tem que se tornar os inquisidores do nosso tempo. Porque as pessoas erram. E muitas pessoas estão feridas, desviadas no mundo por atitudes de algumas autoridades da igreja com espírito inquisidor, de tribunal, de condenar, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não perder pessoas nesse tempo. Nós não aceitamos de forma alguma o pecado, né? Nós temos que denunciar, expor, e tem que haver uma retratação, né? Toda vez que há pecado mesmo, porque nós temos que cuidar dos fundamentos da palavra de Deus, isso com certeza. Nós temos que tomar muito cuidado para a igreja não ir por esse caminho, né? Mundano, mas não as pessoas nós amamos, nós acolhemos, nós recebemos de braços abertos, né? Isso. Então eu acho que esse vídeo, nós vamos terminar aqui para ele não ficar muito longo e vocês ficarem cansados. A gente vai estar falando sobre esse ponto aqui, né? Isso, no próximo vídeo nós vamos falar de como que essas coisas, a feitiçaria e todas essas coisas foram entrando sutilmente, aqueles conceitos dos sacerdotes da Babilônia, né? Ou que operavam no Império Romano na época, como é que isso tudo foi entrando dentro da igreja cristã? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Pessoal, lembrando, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, é uma série. Então você teria que voltar lá no começo para conseguir entender o que está acontecendo nesse momento aqui agora. Então, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe vocês.